Alô, meus amores, é a Maria aqui com vocês e hoje é dia de lição número 28. Estamos a apenas 2 dias de completar 30 dias, de completar um mês de lições. Estamos chegando lá, na primeira meta. Então, lição número 28. Acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Hoje estamos realmente dando uma aplicação específica à ideia de ontem. Nesses períodos de prática, estarás assumindo uma série de compromissos definidos. Se os manterás no futuro, não nos concerne agora. Se estás pelo menos disposto a assumi-los agora, já estás a caminho de mantê-los. E ainda estamos no começo. Tudo podes querer saber, porque é importante dizer, por exemplo, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente. Em si mesma, ela não tem a menor importância, mas o que é por si mesma? E o que significa em si mesmo? Vês muitas coisas separadas à tua volta, o que na realidade significa que absolutamente não estás vendo. Vês ou não vês. Quando tiveres visto uma coisa de modo diferente, verás todas as coisas de modo diferente. A luz que verás em qualquer uma é a mesma luz que verás em todas. Ao dizeres, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente, estás assumindo um compromisso para retirar as tuas ideias preconcebidas sobre a mesa e abrir a tua mente para o que ela é e para que serve. Não a estás definindo em termos passados, estar perguntando o que ela é, e em vez de dizer-lhe o que ela é. Não estás prendendo o seu significado à tua diminuta experiência com mesas, nem limitando o seu propósito aos teus pequenos pensamentos pessoais. Não questionarás o que já definiste. E o propósito desses exercícios é o de fazer perguntas e receber respostas. Ao dizeres, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente, estás te comprometendo a ver. Não é um compromisso exclusivo. É um compromisso que se aplica tanto à mesa quanto a qualquer outra coisa, nem mais nem menos. De fato, poderias ganhar a visão simplesmente a partir desta mesa. Se retirasses as tuas próprias ideias a seu respeito e olhasses para ela com a mente completamente aberta. Ela tem algo para te mostrar, algo bonito e limpo, e de valor infinito, cheio de felicidade e esperança, escondido atrás de todas as tuas ideias sobre a mesa. Está o seu real propósito, o propósito que ela compartilha com todo o universo. Portanto, ao usar essa mesa como sujeito para a aplicação da ideia de hoje, na realidade estás pedindo para ver o propósito do universo. Estarás fazendo o mesmo pedido a cada sujeito que usares nos períodos de prática. E estás assumindo um compromisso com cada um para deixar que o seu propósito seja revelado a ti, ao invés de colocar o teu próprio julgamento sobre ele. Hoje teremos 6 períodos de prática de 2 minutos, nos quais a ideia para o dia é declarada em primeiro lugar e em seguida aplicada qualquer coisa que vejas ao teu redor. Os sujeitos não só devem ser escolhidos ao acaso, como também a ideia deve ser aplicada a cada um com a mesma sinceridade, numa tentativa de reconhecer o valor igual de todas na sua contribuição para o teu modo de ver.
Desculpa. Como de costume, as aplicações devem incluir o nome do sujeito que os teus olhos tocarem por acaso e deves olhar para ele enquanto dizes: acima de tudo, eu quero ver este computador de modo diferente. Cada aplicação deve ser feita bem lentamente e, na medida do possível, refletidamente, não há pressa. Então, para a lição de hoje, você vai anotar a ideia principal. Acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Você vai fazer para os seis períodos de prática de 2 minutos. Aí você coloca um exemplo. Acima de tudo, eu quero ver. Aí você olha para a coisa e pensa devagar. Eu quero ver esta lâmpada de modo diferente. Aí você passa para o outro. Acima de tudo, eu quero ver esta janela de modo diferente. Faz isso por mais ou menos uns 2 minutos. Aí ele não fala, mas se você quiser, você pode repetir a ideia principal de novo. Acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Então, vamos para os comentários de Jesus. Acima de tudo, eu quero ver as coisas diferentemente. Vocês são seres abençoados de fato. Eu sou aquele que você conhece como Jesus. Você concorda em transformar a maneira que você olha para tudo? Você concorda em transformar a maneira que você olha para tudo quando você pratica essas lições conosco hoje? De novo, você pode sentir o medo surgindo. Queremos que você refira-se aos comentários da lição de ontem para reafirmar que você não tem nada a perder, exceto o ódio limitante e temeroso sentido que se esconde sob a superfície de suas mentes aparentemente inocentes. Não estamos te acusando de ser uma pessoa ruim. Estamos te informando que você só é consciente de uma certa parte da sua consciência, a que foi permitido explorar em sua sociedade. Por exemplo, quando você é punido por zangar-se com seus pais quando você é criança, o que a maioria de vocês sentiu, você começa a perder acesso àquela parte da sua consciência. Você a esconde porque ela não foi aceita. Você perderia amor se você permitisse que aquela parte da sua consciência venha para a superfície. Aqueles 2 anos de idade furioso que disse: eu não quero comer mais minhas ervilhas, pode ser cruelmente punido na sua sociedade. Muitos de vocês foram. Muitos de vocês não lembram. Alguns lembram. Quando você se fratura daquela maneira por trauma, você está sendo traumatizado por um grande pai ou mãe que te pune, retira o amor, faz você ficar sentado na sua pequena cadeira por um longo tempo até você comer as ervilhas. Ou talvez até mesmo o pune fisicamente. Você não tem acesso àqueles sentimentos e emoções. O que acontece quando você faz essas lições é que tocamos em alguns daqueles medos. Nós tocamos algumas das partes reprimidas e controladas porque nós chamamos. Amamos incondicionalmente. Amamos de maneira pura e espiritual, sem requerer nada em troca. Às vezes, com o teu livre-arbítrio,
teu processo de tomada de decisão, mesmo quando você era uma criança pequena, você decidiu que aquela parte de você não era permitida. Todos vocês estão bem, todos vocês são aceitos, todos são amados. Isso é um processo de cura, reintegração da sua mente. É o processo de pegar de volta aquela parte inconsciente de você mesmo. Essas lições não vão através dos seus traumas com você. Isso não é necessário. A prática como descritas dessas lições são designadas para clarificar sua mente do medo. Um dos aspectos disfuncional da sua sociedade é o de voltar ao trauma repetidamente, trazendo aquele sentimento para o presente momento, muitas vezes na tentativa de curá-lo. Não é fazendo isso que você cura sua mente. É implacavelmente voltando-se para o amor que você cura sua mente. As formas de pensamento, medos e pesadelos desaparecem quando você para de alimentá-los, porque você para de olhar para eles. Você olha para o amor. Você olha para a verdade. Isso é o que eventualmente preencherá sua mente. Isso é o que fazemos aqui. Eu sou aquele que você conhece como Jesus. E nós nos veremos amanhã de novo. Então, existem muitas coisas que os nossos pais fizeram com a gente, que os pais deles fizeram com a gente, que eles achavam que estava fazendo por amor, porque você precisa comer tudo que está no prato para você ficar bem nutrido. E, na verdade, quando a criança fala que ela não quer, quando ela se expressa que ela não quer fazer algo e a gente reprime, a gente está dizendo para ela que o que ela quer não é importante. Que a gente está ensinando ela a apagar o livre-arbítrio dela. Está ensinando a não seguir o seu livre-arbítrio. Claro que existem algumas exceções. Se você vê o seu filho num potencial perigo, aí você faz o que você tem que fazer. Mas muitas vezes a gente foi punido por se recusar a fazer coisas que não eram necessárias fazer. Mas mesmo assim a gente foi. Eu que sou mãe agora, eu tenho uma filha de 9, um filho de 5. Se você observar o jeito que eu sou com eles, você vai dizer, nossa, você é uma mãe muito diferente. Porque eu permito que eles tenham voz. Na medida do possível, eu não os obrigo a fazer nada, a menos que seja estritamente necessário. E eu sempre procuro ensinar as consequências reais das coisas. Por exemplo, se a minha filha quer ficar dormindo, quer ficar acordada até mais tarde, numa noite de escola, eu não falo para ela, vá para a cama ou você vai ficar de castigo, isso, aquilo. Eu falo, vá dormir, porque você precisa do descanso. Amanhã você vai estar acordado às 7 horas, não importa quanto tempo você dormiu. Então, você vai dormir cedo, porque o seu descanso é importante para a sua saúde. Então, você ensina a verdadeira consequência das coisas. Mas muitas vezes a gente não foi ensinado assim. Você tem que fazer isso porque eu que estou mandando. Aí o verdadeiro motivo, causa e efeito a gente teve que descobrir depois.
Por isso que muitas vezes tinham crianças que iriam lá e faziam escondido. E faziam escondido, e quando faziam escondido, aí percebiam a consequência. Aí viam de uma maneira diferente. Porque muitas vezes, quando você é criança, você não sente as consequências dos seus verdadeiros atos. Você sabe que você não deve fazer, você faz, você se machuca, aí você culpa o seu pai. Porque o responsável por você, pelos seus atos, é os seus pais. Mas não, mas quando você é ensinado o verdadeiro efeito de suas ações, e realmente não existe idade para isso. Você pode começar a qualquer momento, porque as crianças, elas entendem tudo que a gente fala. Elas podem não repetir, elas podem não reconhecer, deixar a gente saber que elas estão entendendo, mas eu te garanto que fica tudo guardadinho lá, e na hora certa elas vão usar. Então foi um pouco longe nesse sentido aí. Mas muito obrigada por juntar-se a nós na lição de hoje. E nos vemos amanhã para a lição número 29. Muito amor e luz para vocês.